De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília, Lancheira Alimentos, onde tem sabor, tem Lancheira Alimentos e Oral Center Odontologia especializado. Conexão de hoje, batendo um papo aqui com o Dr. Tiago Gomes, falando sobre médico de família e comunidade. Olha, mas daqui a pouco a gente volta no tema, que agora eu quero lembrar você que nós estamos vivendo o Novembro Azul e a Unimed, me mandou essas camisetas belíssimas aqui. Você tem a do ano passado? Eu tenho a do ano passado ainda, hein, cara? Camiseta da melhor qualidade, fera. E eu uso aí para as minhas caminhadas, corridas. Você vê que eu vou te falar, estou dando um gato na corrida ultimamente. Que você olha para minha pança, você vê que eu estou dando um gato. Não estou indo não, mas vamos retornar. Olha aí, Unimed, cuidar da saúde também é assunto de homem, sim. Você precisa procurar aí o seu urologista, né? Principalmente aí nessa campanha com relação ao câncer de próstata, um diagnóstico precoce é muito importante. Converse com o seu médico. E se você também tiver um médico de família, converse com ele, que certamente ele vai poder te dar toda a direção. Bem, programa Conexão de hoje com o Dr. Tiago Gomes. Vai ligando, 34544000 para você concorrer a camisetas. Vou sortear 4 hoje, hein? Então, não deixe de participar. 34544000. Doutor Tiago, a gente falou aí do APS, né, que é dessa assistência primária, mas eu queria entender, assim, os princípios dela. Organizou a atenção primária à saúde, ela organizou em alguns atributos essenciais e alguns atributos derivados, né? São 7 os princípios. O primeiro deles, que é muito importante, sem ele a gente não tem nada em termos de sistema de saúde, é o acesso, né? Então, você oferecer esse acesso de primeiro contato, né? Esse primeiro, estou com algum problema de saúde, em quem que eu penso, né? Então, você pode ir direto no médico de família, né? Ou, no caso do Brasil, a gente tem as estratégias de saúde da família, as equipes de saúde da família. Então, às vezes o médico não está ali para te atender diretamente, mas você tem uma equipe que faz um acolhimento, uma escuta qualificada e identifica a necessidade de saúde, discute com o médico e tenta organizar e resolver. Então, o acesso é um dos primeiros princípios. O segundo deles é a integralidade, né? Ou abrangência. O que seria essa integralidade? Eu vou cuidar das pessoas desde a questão preventiva até a questão curativa e de reabilitação. E mais do que isso, vou tentar promover saúde, promover estilos de vida saudável, a caminhada, por exemplo, que você citou aí, né? Então, a gente já sabe que boa parte das pessoas nos países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento estão com problemas de saúde que a gente chama de doenças crônicas, né? Então, se você não tem um time, né, de saúde, uma equipe de saúde com médicos de família que consiga ajudar essas pessoas a mudar o estilo de vida, elas vão adoecer e cada vez ficar pior até ter que encontrar o hospital. Então, a integralidade é um jeito de cuidar e isso é um princípio tanto da atenção primária à saúde quanto da medicina de família. O terceiro seria a longitudinalidade, o cuidado continuado. Ao longo do tempo, ao longo dos ciclos de vida, então eu vou cuidando da criança, desde o útero, né, fazendo o pré-natal de uma gestante, o médico de família tem essa competência, essa habilidade para fazer isso, por exemplo, e vai cuidando também a criança nasce, ela vai se desenvolvendo, vai crescendo, então cuida da criança, faz os primeiros cuidados ali, né? Precisa de um pediatra, por exemplo, ele vai ter a questão de encaminhar para o especialista dentro da área da pediatria, mas ele vai poder fazer o cuidado também, tanto da mãe quanto da criança, né? Então, ele consegue ir acompanhando ao longo da vida, ao longo do tempo de crescimento dessa criança, adolescência, né? Os ciclos de vida, né? Os idosos, né? Então, a gente tem esse princípio de acompanhar a pessoa, de acompanhar a família ao longo do tempo, né? O quarto seria a coordenação de cuidados, que esse é um dos mais difíceis porque a gente precisa ter, os sistemas de saúde precisam estar organizados para que você consiga, na hora que a pessoa está precisando, do especialista certo, né? E esse, no SUS principalmente, esse é o grande nó, né? A gente não tem aí, dentro do Sistema Único de Saúde, uma organização tão boa para você conseguir a especialidade. A gente sabe que tem bastante fila, tem bastante dificuldade, né? E tem a questão do financiamento aí do SUS, que eu acho que a gente não vai falar um pouquinho disso hoje, mas é um tema bastante importante também. Então, a coordenação de cuidados seria você encaminhou para o especialista, ok, o paciente foi no especialista, avaliou, fez o acompanhamento, fez os exames necessários lá, fez o tratamento, só que ele não é do especialista, né? Ele acaba tendo a necessidade de ter um acompanhamento também contigo. Quer dizer, o que aconteceu com essa pessoa que eu encaminhei? Então, o médico de família ele tem a vocação, né, o interesse, né, a responsabilidade pelo cuidado da saúde daquela pessoa. E o que a gente vê muitas vezes é que a pessoa vai para o especialista e é como se ficasse esquecida por lá, entendeu? Na especialidade, né? Então,
esse coordenação de cuidado é importante. Faz você acompanhar até o final. Esses são os essenciais. Então, se você tiver esses princípios em qualquer sistema de saúde, a gente pode chamar em qualquer serviço de saúde, a gente pode chamar que esse serviço de saúde ele tem uma orientação para a atenção primária à saúde, para a APS. Agora, você tem os 3 derivados, que seria orientação familiar, orientação comunitária e a competência cultural. Então, a gente, em tempos de globalização, né, falar de competência cultural é muito importante. No Brasil, por exemplo, se vem uma família de outra região, ou do Sul, ou do Nordeste, a linguagem, né, a forma como eles utilizam algumas coisas, alguns hábitos de vida mesmo, são diferentes. Então, assim, se eu tenho um médico que vai falar para uma pessoa, por exemplo, ter uma dieta de determinado tipo, se a pessoa está acostumada a comer, se é um gaúcho está acostumado a comer churrasco, né? Ou se alguém do Nordeste está acostumado a comer farinha, isso vai ter implicação no cuidado da saúde. Então, assim, eu preciso desenvolver essa competência cultural, entender o contexto dessa pessoa, saber os valores, como que ela cozinha, por exemplo, para poder fazer uma orientação, né? Então, esse é um ponto importante. Eu falei da questão da linguagem, a questão da alimentação, mas tem uma série de outros sobre a vida, sobre a morte, sobre várias coisas que são importantes, que são culturais, né? E a questão de orientação familiar é que eu vou sempre estar preocupado com que aquele problema de saúde vai ter impacto na sua vida, o impacto na sua família. Eu não vou simplesmente querer, você tem uma dor de cabeça, ok, toma essa medicação, acabou, beleza. Não. Como que é para você essa dor de cabeça? Como ela interfere na sua família? Quando você está com uma crise de enxaqueca, por exemplo, ou com uma dor nas costas, como que fica a situação dentro da sua casa, né? Quando a mulher está com um problema lá de dor, no ciclo menstrual, alguma coisa assim, como que é o impacto disso na sua vida, na sua casa, na sua família, né? E a mesma coisa a orientação comunitária. Que recursos da comunidade você tem para utilizar, né? Como você utiliza, né? Você frequenta algum clube, você frequenta alguma igreja, você frequenta, né? Você utiliza dentro do seu âmbito social, que lugares, que espaços? Nesses espaços tem como a gente ter o olhar terapêutico, o olhar de algum suporte social, de algum suporte que é necessário naquele momento, né? Então, a gente vai além da questão só do atendimento individual, a gente olha para o coletivo e aí a gente finaliza com esses 7 princípios que seriam da atenção primária à saúde. Os serviços de saúde, tanto públicos quanto privados, que forem organizados e olhando para esses princípios, a gente pode dizer que eles têm a atenção primária à saúde como funcionamento, né? E a gente tem como medir isso também, Marcos, o que é mais interessante, né? Então, a Barbara Starfield, ela desenvolveu uma ferramenta, né, para você poder comparar os sistemas de saúde de países diferentes. E daí o grande empenho dela de fazer essa comparação e chegar no final e mostrar, por exemplo, que os Estados Unidos, ele tem algum investimento em atenção primária à saúde e gasta-se muito dinheiro lá, só que a atenção primária à saúde lá é menor do que a Inglaterra, outros países da Europa, que gastam um pouco menos, né? Então, não importa o quanto você gasta, se a gente for comparar os sistemas, se você tiver uma atenção primária robusta. Quanto melhor a atenção primária, né, e mais robusta, né, mais forte dentro desses princípios, melhores indicadores de saúde, nível de mortalidade infantil, né, nível de internações por causas sensíveis, né, diabetes, hipertensão. É indiscutível, né? Se você imaginar, para um leigo qualquer, se ele imaginar que você tem médicos com essa formação e com esse comprometimento junto à comunidade, é indiscutível que os índices vão ficar favoráveis, totalmente favoráveis. Na verdade, é indiscutível no senso comum, né? A gente pensa, é óbvio, se você tiver médico fazendo olhar para prevenção, né? Não. Aí vem a questão... Não digo nem a questão do olhar, mas dentro dos pilares que você citou ali. Né? Quer dizer, você tendo esse comprometimento, porque isso nada mais é, pelo menos no meu entender aqui, que um baita de um comprometimento com a comunidade, né? E é esse o desafio dos sistemas de saúde no mundo todo, né? O mundo inteiro está preocupado com isso. E os médicos de família em especial, e aí falando um pouco do que eu ouvi lá no Rio de Janeiro, no Congresso Mundial de Medicina de Família, o ONCA, né, que é a Associação dos Médicos Mundiais, foi a primeira vez que o congresso aconteceu no Rio de Janeiro. A preocupação maior é essa, a gente tem um momento de globalização e um momento de crise, né? A crise não aconteceu só na Europa, só nos Estados Unidos, a crise está acontecendo aqui e a gente tem os países
mais de baixa renda ainda, que não estão organizados nem economicamente, politicamente, tem uma questão de organização social muito difícil, e grandes países com grandes populações como a China e a Índia, né? Então a gente tem realidades diferentes, em países diferentes, com culturas diferentes, mas o que a gente tem de comum, que seria olhar para a atenção primária à saúde e organizar o sistema de saúde dessa forma, tanto público quanto privado, porque em alguns lugares vai ser privado, por exemplo, Estados Unidos, né? O último presidente que está saindo agora, o Obama, ele conseguiu fazer uma reforma nos Estados Unidos no sistema de saúde, oferecendo mais atenção primária à saúde para a população, independente de se ela é a população rica ou a população pobre, né? Então, os planos e seguros de saúde lá nos Estados Unidos estão se orientando pela atenção primária à saúde. E a gente tem, por exemplo, na África, países como a Etiópia, que conseguiram formar, o ano passado, 7 médicos de família, né? Você imagina, poxa vida, mas quantos habitantes tem lá? 100 milhões. Né? E o que a gente ouve da Etiópia é isso, a gente imagina aquelas crianças desnutridas, e realmente a maior parte das pessoas que estão lá morrendo e estão adoecendo são de doenças que aqui no Brasil, por exemplo, a gente não vê mais, né? A gente tem ainda essas doenças, mas é muito pouco. A gente tem muito mais obesidade do que desnutrição, né? Então, a hora que eu pensar que eu vou organizar na Etiópia, por exemplo, uma atenção primária à saúde, eu tenho que pensar assim, será que eu vou ter médico, né? Nós não temos médico, lá foram formados 7 agora, o ano passado. Foram os primeiros 7 médicos de família da Etiópia. E eu pude observar no Congresso isso, quer dizer, a gente às vezes aqui está reclamando que não tem médico, né? Então assim, será que é só de médico que eu preciso? Se eu tiver um sistema de saúde que se organiza dessa forma de atenção primária à saúde, é óbvio, o médico ele é essencial, mas eu tenho pessoas que podem se organizar na comunidade, trabalhar para que esses princípios possam ser respeitados. Daí a importância de você ter gestores que entendam disso, que invistam nisso. Esse é o grande desafio, né? O gestor, ele vai trocando, ele nem sempre ouve falar sobre isso, não tem conhecimento, né? Na academia isso ainda é incipiente, a maior parte do currículo está voltado ainda para o hospital. Então, são situações que é muito importante, né, a vinda aqui, a divulgação, esse bate-papo. A gente falar sobre o assunto, trazer o assunto, né? Exatamente. E mais do que isso, mostrar que é algo que está crescendo, não só no Brasil, está crescendo no mundo, e que a gente precisa trabalhar com qualidade, né? Porque não adianta só eu expandir, né? Olha, a saúde da família cresceu no Brasil, aumentou, melhorou, mas e a qualidade, né? Então não adianta eu fazer um monte de equipe de saúde, por exemplo, e não ter médico. Ou ter um médico que saiu da faculdade, não está muito ligado com a formação, né, ou com a experiência, e ter um gestor que não está preocupado também com isso, né, que não valoriza, por exemplo, a residência em medicina de família, né, que é algo que deve ser valorizado, né. E a gente vai falar no próximo bloco um pouco sobre esse impacto no sistema de saúde, né, quer dizer, a importância disso, a importância de toda essa estrutura bem montada, e a gente vai iniciar até também um novo governo, quer dizer, acho que é um bom momento para se falar também sobre isso, né? Para a gente pensar realmente no aprimoramento. É claro, já existe, a gente ressaltou aqui no início que existem a estratégia de saúde da família, mas é aprimorar isso, né? E deixar isso cada dia mais próximo daquilo que o mundo tem traçado hoje, né, doutor? Deixa eu ir rapidinho para o intervalo, a gente volta na sequência com o programa Conexão. Vai ligando, 34544000 para concorrer aqui a camiseta do Novembro Azul da Unimed. Olha, cuidar da saúde é coisa de homem também, viu? Então tá aí, ó. Cuide da sua saúde. E vai ligando para cá no 34544000 que a gente vai sortear daqui a pouquinho 4 camisetas, já no próximo bloco, então não perde tempo, não liga para você ganhar a sua. 34544000, intervalo, a gente volta na sequência, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília, exija, peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Lancheira Alimentos, onde tem sabor, tem Lancheira Alimentos. De Marília para o mundo, Lancheira Alimentos. Também com a gente, Oral Center Odontologia Especializada. A gente vai para o intervalo e na sequência voltamos com mais informações aqui no nosso Conexão, edição desta segunda-feira. Até já.